Vamos lá. É difícil falar sobre esse anime sem querer parecer um intelectual metido a gênio. Então, eu tô aqui pra tentar explicar da maneira mais simples possível. Serial Experiments Lain não vai segurar sua mão, e muito menos vai te dar aquela dopamina de graça. Porque, pra falar a real, Lain é um anime muito estranho, desconfortável, e a história dele, você mais sente do que entende de verdade. Então, se você assistiu Lain e não entendeu nada, relaxa, eu também. Mas eu acho que depois de assistir 3 vezes, eu consigo comentar alguma coisa sobre. E tentar passar um panorama do que rola. E pra quem nunca assistiu, talvez seja a hora pra dar uma chance pra essa viagem chamada Lain. Pra entender Lain, a gente precisa voltar no tempo. O anime foi lançado em 1998. E, na época, a internet ainda era algo novo. A maioria das pessoas usava a internet de escada. Os sites eram muito simples e o Google ainda estava nascendo. E o conceito que a gente chama de rede social, como Instagram, YouTube, entre outros, nem existia ainda. Isso é pra você ver o nível que Lain previu o futuro da internet. Em 1998, no estágio inicial da internet, Lain conseguiu prever coisas que a gente já tá se aproximando na realidade. Em uma época onde sua mãe achava que abrir um e-mail errado podia invocar um demônio. Tô falando sério, isso era comum. E é nesse contexto que é contada a história de Lain e Wakura, uma garota tímida de 14 anos, do ensino fundamental. Nos primeiros 5 minutos assistindo, você já percebe que o anime tentou passar uma atmosfera estranha. Ela tem visões esquisitas e parece estar sempre isolada de tudo e todos ao seu redor. Pique o moleque emo da sua sala. E quando eu tava assistindo pela primeira vez, eu acreditava que Lain ia ser um retrato de uma mente esquizofrênica, ou o relato de uma menina muito chapada mesmo, porque tudo tem uma vibe meio desconfortável e psicodélica. É como se o mundo ao redor dela estivesse desmoronando ou se distorcendo, e a gente enxerga o mundo a partir do ponto de vista dela. Em uma cena já do primeiro episódio, a Lain tá na escola, e ela tenta focar no quadro, onde seu professor tá escrevendo. Mas, bem, acontece isso aí. E depois disso, começa a sair fumaça da mão dela. Cara, quem escreveu esse bagulho, com certeza não tava puro. Mas aí então a história começa a se desenvolver. A Lain recebe um e-mail no seu celular de uma garota da sala, que tinha, bem, se churrascado. Eu não sei que tipo de escola continua as aulas normalmente depois de uma aluna ter feito isso, mas bora seguir o baile. A Lain tinha recebido o e-mail de uma garota que já tinha morrido. Mas no e-mail, ela não diz que morreu. Shizu diz que apenas abandonou seu corpo e que ela continua viva no mundo virtual. Um mundo em que nesse universo é chamado de Wired. O que é essa Wired? Você pergunta? A Wired, de forma simples, é a rede virtual do universo de Lain. Mas ela não é que nem a nossa internet normal. Ela é como se fosse uma realidade paralela, onde as pessoas, tipo a Lain, podem literalmente transferir a consciência para o mundo digital. Se for para fazer uma comparação, essa rede se assemelha muito com o que a gente chama de metaverso, um universo virtual que tenta simular o mundo real. Mas tem uma diferença gigante entre a rede de Lain e o metaverso. Porque no mundo de Lain, a divisão entre o mundo real e o virtual começa a desaparecer. Chega no ponto que não dá mais pra separar o que é mundo real e o que é virtual. As pessoas do mundo real, as não conectadas, começam a ouvir vozes de pessoas que já morreram, sons que vêm do nada, e eventos digitais que interferem no mundo físico. E o tempo do mundo virtual funciona de uma forma esquisita. A Lain começa a aparecer em lugares antes mesmo de chegar lá. E os personagens começam a lembrar de coisas que ainda não aconteceram. A Wired não é só a internet evoluída. É uma dimensão onde tudo está conectado. E você começa a se perguntar o que é real de verdade. Depois de se conectar na rede, a Lain começa a se afastar cada vez mais do mundo real. A garota que sempre foi tímida e quieta encontrou um mundo na qual ela é diferente. Além do mundo virtual, é confiante, enigmática e até assustadora às vezes. E mesmo com suas amigas tentando ajudá-la, a Lain se isola das outras pessoas completamente para ficar presa naquele mundo virtual. Cada dia mais, o sentimento de desconexão de Lain cresce, porque conforme ela vai usando a rede, ela começa a aparecer em lugares que ela nunca foi, dizer coisas que ela nunca disse. E depois do tempo, as pessoas começam a tratar a Lain como se fosse um ser diferente, e ela não consegue entender o porquê. Mas ela começa a acreditar nisso. Porque se o mundo inteiro te trata como um deus, é difícil de não agir como um, mas ela também sente medo. Porque quanto mais ela entende a rede virtual, mais ela percebe que não é ela que tá usando a rede. Talvez a rede que tá usando ela. Essa crise existencial coletiva fez com que o mundo ficasse apático, confuso.
E as pessoas não sabiam mais se elas estavam acordadas ou sonhando, vivas ou apenas conectadas. Ninguém sabia mais onde terminava o corpo e começava a consciência. A rede virtual diluiu a personalidade. Todos os pensamentos passaram a ecoar sobre essa realidade, fazendo com que não existisse mais segredos. O mundo virtual matou a privacidade. Jovens começavam a tirar suas próprias vidas para ascender para esse novo plano. Além, depois de um tempo, descobre que ela é tratada como uma divindade na rede. Mas, quanto mais poder Alen tem, mais a solidão a consome. Ser visto como uma deusa isolou Len da realidade. Ela virou um símbolo, um ícone, uma figura a ser adorada. Mas, com isso, Alen deixou de ser humana. Quantas vezes você não abriu a internet para escapar dos seus problemas reais? Virar a noite jogando um jogo? Você clicou nesse vídeo para ver um bom anime? Ou para esquecer quem você realmente é? Eventualmente, Len começa a questionar a realidade ao seu redor. Ela não é mais uma só pessoa. O seu conceito de identidade está fragmentado, que a gente vai descobrindo conforme o anime vai passando. O anime quer colocar a gente na confusão mental de Len. E eles são excelentes nisso, porque quando a gente acha que as peças estão conectando, algo aparece para mudar totalmente a sua percepção de tudo. Len conta a história de uma identidade fragmentada. Ela é um reflexo de como nossa própria identidade pode mudar dependendo do ambiente. Você não é o mesmo do Instagram, do YouTube e nem o mesmo pessoalmente. Oi, eu sou o eu do futuro. E eu só tô avisando aqui que eu criei um Twitter. Então, se por algum motivo você quiser falar comigo, é só me seguir lá. O arroba é esse aí que tá na tela. Aliás, eu queria mandar um abraço pra esse cara. Porque, por algum motivo, antes mesmo de eu divulgar meu Twitter, ele me seguiu. Então, você é um abençoado, mano. Bora voltar pra isso aqui. Cada máscara que você usa representa um pouco de você. Mas, então quem é a gente de verdade? Ser humano? Ser real? É ser o corpo? Ou será que o que faz a gente ser humano é a nossa mente? Ou será que a gente é o que os outros acreditam que nós somos? Se você se vê de um jeito e todo mundo te enxerga de outro, qual versão sua é real? Talvez Alen nunca tenha sido Alen. Alen talvez tenha sido só um caminho para uma coisa maior entrar. O virtual do mundo de Len não é só uma rede. Ela é um campo de consciência. É um espaço onde o real e o virtual estão conectados. E no centro disso tudo está Deus. Um homem que se colocou no virtual e se auto-intitulou Deus desse mundo. Mas o que é um Deus? É alguém que cria, que vigia, que julga? Ou é só alguém que controla tudo antes dos outros? Esse Deus do virtual não é onipotente. Ele é inseguro. Ele é obcecado por controle. É um criador que tem medo de perder a própria criação. E para manter o seu domínio, ele precisa da Len, porque a Len é a ponte entre os dois mundos. Ela é o único ser que consegue existir de forma plena tanto no mundo físico como digital. As pessoas comuns, quando usam a rede virtual, aparentemente não têm a consciência expandida como a Len tem, porque a Len é um ser que ultrapassa todos os limites da realidade, sendo onipotente e onipresente. Talvez esse Deus seja uma metáfora para o nosso mundo real. Talvez seja uma mensagem sobre a necessidade das pessoas de se escorarem em religião para preenchermos o vazio chamado existir. Até mesmo em lugares que parecem ser incoerentes. Até em uma rede virtual, a humanidade criou um Deus. Nesse ponto, Alen vira praticamente uma figura messiânica. Ela questiona esse Deus, questiona sua própria origem e, principalmente, questiona se Len já existia antes, mesmo dela entrar na rede em si. E é aí que a gente descobre a real. A Len, de verdade, nunca existiu. A garota tímida, a adolescente confusa, a filha retraída. Tudo isso foi só um reflexo. Uma interface criada para esconder o que ela é de verdade. A verdade é que a Len não entrou no virtual. Ela sempre foi virtual. E é nesse momento que o anime quebra a narrativa e fala diretamente com você. As memórias de Len foram plantadas. Sua família não é real. E todo mundo ao redor dela é um simples teatro. A Len não sabia quem ela era. Mas não é porque ela é louca. É porque Len nunca foi ninguém de verdade. Len era apenas um software. Um pedaço de código. A Len sempre foi um erro no sistema. Ela não é uma entidade que deveria existir. Uma consciência que transcende o corpo. Isso desafia a própria lógica da realidade. Com isso, a presença de Len no virtual começa a afetar o mundo real e cria um colapso gigante. A simples existência de Len tá causando dor, sofrimento, distorcendo memórias e causando mortes, desconectando as relações humanas no geral.
Algo que ela nunca queria fazer. Mesmo ela sendo onisciente e onipresente, a Len sempre carregou empatia. Ela vê o sofrimento que sua existência causa para as pessoas e o mundo caótico que ela sem querer construiu só por existir. Porque, no fundo, a Len nunca foi essa deusa onipotente. Ela sempre foi aquela garota tímida, solitária, que só queria entender o mundo e não dominá-lo de verdade. Ela entende que o verdadeiro papel de um deus não é ser adorado, é proteger. E para proteger o mundo, ela precisa desaparecer. E então, Len faz o impensável. Ela se apaga. Apaga todas as versões dela. As lembranças, as cópias, as memórias que todo mundo tinha dela. Ela escolhe desaparecer, para salvar a integridade da realidade. Ela destrói a ponte entre o real e o virtual. E, no fim, ninguém lembra que ela existiu. A Len escolhe nunca ter existido nesse mundo. E o mundo volta à normalidade. Quando ninguém lembra de você. Você existiu de verdade? Quando nenhuma alma viva ainda lembra do seu nome. Você ainda é real? E quando tudo termina, a Len ainda está lá, sozinha, vigiando e observando, solitária. E mesmo que ninguém consiga ouvi-la, ela consegue ouvir. E ela sabe, eu ainda tô aqui, eu sempre tive. Mesmo que ninguém se lembre de mim, eu sempre vou existir. Ela aceita seu sacrifício para um bem maior. A sua simples existência, a vontade de ser humana, desafia todas as barreiras da realidade e quebra o papel dela como uma deusa. E depois disso tudo, o mundo finalmente pode estar desconectado. Serial Experiment Slay não é uma história com começo, meio ou final claros. É uma experiência, é um mergulho desconfortável em uma realidade completamente distópica. A forma que a gente olha a tecnologia, os relacionamentos humanos e a internet no geral. Len não quer te dar respostas. Ela quer te trazer ainda mais perguntas. Você ainda é você? Depois do vídeo acabar? Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima.